A gente vai estudar agora o crime de bullying, cyberbullying, aqui no âmbito do direito penal. A Lei 14.811 de 2024 criminaliza o bullying e o cyberbullying. O bullying tem previsão desde 2015 como sendo uma intimidação sistemática ao ofendido. Ocorre que não existia uma criminalização dessa conduta. Na prática, a intimidação sistemática poderia eventualmente ser caracterizada, dependendo do caso concreto, como uma ameaça do artigo 147, um constrangimento ilegal do artigo 146, ou um crime contra a honra, uma injúria real do artigo 140, parágrafo 2º, ou um crime contra a honra propriamente dito. Agora, contudo, inserido nos crimes contra a liberdade individual, existe também o crime de intimidação sistemática, o bullying, previsto no artigo 146-A, e além disso, existe também o crime de intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, previsto no artigo 146-A, parágrafo único do Código Penal. Na prática, a Lei 14.811 de 2024, ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e do adolescente e altera o Código Penal, Lei de Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro ponto que merece atenção é que a doutrina classifica o crime de bullying ou cyberbullying como espécie de novatio legis impejus. Trata-se de dar ao fato típico tratamento penal mais gravoso quando comparado com a legislação anterior. Por isso, deve-se observar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Vale lembrar que esse princípio da irretroatividade da lei penal ela vem disciplinado no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O bullying e o cyberbullying não são conceitos novos. A Lei 13.185 de 2015 já havia instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.185 apontava o seguinte, que considera-se intimidação sistemática, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima e uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. O artigo 2º dessa lei também, ainda sobre o conceito de bullying, esclareceu o seguinte, artigo 2º caput. Caracteriza-se a intimidação sistemática, o bullying, quando existe violência física ou psicológica, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, e ainda, inciso 1º, ataques físicos, 2, insultos pessoais, 3, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, 4, ameaças por quaisquer meios, 5, grafites depreciativos, 6, expressões preconceituosas, 7, isolamento social consciente e premeditado, e 8, pilhérias. O cyberbullying, por sua vez, aparecia no parágrafo único desse mesmo dispositivo. Olha só o que dizia, artigo 2º, parágrafo único. Existe intimidação sistemática na rede mundial de computadores, ou seja, o cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que eles são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. A Lei 14.811 de 2024 reitera justamente o conceito de bullying da Lei 13.185 de 2015. Na prática, então, apenas ocorreu a criminalização específica dessa conduta. O bullying e o cyberbullying, ele não prevê modalidade culposa. Aliás, o próprio artigo 146 no caput aponta que a intimidação sistemática deve ocorrer de modo intencional. Esse crime ele pode ser praticado por várias pessoas ou por uma pessoa. Existe necessidade ainda de reiteração de atos. O próprio nome do tipo penal é intimidação sistemática, logo, presume a reiteração de atos. Por isso, classifica-se o crime de bullying como sendo um crime habitual. A Lei 13.185 ainda aponta no artigo 3º o seguinte, olha só, artigo 3º caput. A intimidação sistemática, bullying, ele pode ser classificado conforme as ações praticadas, como um verbal, que seria insultar, xingar e apelidar pejorativamente,
2. Moral, que seria difamar, caluniar, disseminar rumores. 3. Sexual, que seria assediar, induzir e ou abusar. 4. Social, que seria ignorar, isolar, excluir. 5. Psicológica, que seria perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. 6. Físico, que seria socar, chutar e bater. 7. Material, que seria furtar, roubar, destruir pertences de outrem. E 8. Virtual, que seria depreciar, enviar mensagens intrusivas de intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. O crime de bullying vem disciplinado no artigo 146A do Código Penal e esse crime ele dispõe o seguinte, olha só o que diz o artigo 146A, diz o seguinte, intimidação sistemática bullying. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Nota que a violência pode ser física ou psicológica. Além disso, admite apenas o dolo direto, dado que o tipo penal fala que a conduta ocorre de modo intencional. A conduta ela é condicionada porque o modus operandi não é livre. Não é qualquer modus operandi que configura esse tipo penal. O tipo penal dispõe que o crime ele pode ser cometido como? Por meio de atos de intimidação, de humilhação, ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então, portanto, é um crime de forma vinculada. O crime de bullying é também classificado pela doutrina como crime subsidiário. Isso significa que o crime de bullying ele é aplicado quando a conduta não constitui um crime mais grave. Observa que o tipo penal aponta que a pena é de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, é sim um crime subsidiário. Imagina, por exemplo, que ao intimidar sistematicamente uma vítima por meio de uma ação física, a vítima venha a sofrer uma lesão corporal de natureza grave. Nesse caso, por exemplo, o crime será enquadrado como crime de lesão corporal do artigo 129 e seguintes, e não como bullying do artigo 146A. A pena do crime ela é de multa se a conduta não constituir crime mais grave. É interessante notar que esse crime ele não prevê pena privativa de liberdade. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, aplicando-se, portanto, a Lei 9.099 como regra. Mas a gente precisa ter atenção. Não é viável, contudo, aplicar a Lei 9.099 quando a intimidação sistemática ocorre contra criança ou adolescente, dado que o artigo 226 do ECA proíbe a aplicação da Lei 9.099 nesses casos. Olha só o que diz o artigo 226. Diz o seguinte, parágrafo único. Aos crimes cometidos contra a criança, parágrafo primeiro, perdão, aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a 9.099. O parágrafo único do artigo 146A vai tipificar o cyberbullying, né? Um tipo penal diferente aqui, que tem relação, mas ela é diferente. Diz o seguinte, parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio de rede, de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real. Pena, reclusão de 2 anos a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. O tipo penal começa apontando que se a conduta realizada, o que a gente tem que observar aqui? Nota que o parágrafo único se refere à conduta do artigo 146, ao caput, logo permanece sendo um crime habitual que exige intimidação sistemática, ou seja, uma intimidação reiterada, atos reiterados. Na parte final do tipo penal, o dispositivo esclarece que o crime de cyberbullying pode ser realizado também por qualquer outro meio ou ambiente digital transmitido em tempo real. Então, além da rede de computadores, rede social, aplicativo, jogos online, o crime também pode ser praticado por outro meio ou ambiente digital ou transmitido em tempo real. Existe aqui, portanto, a possibilidade de interpretação analógica, dado que o legislador abriu espaço para esse propósito. Nota que, no caso do cyberbullying, a pena é de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa, ou seja,
tem pena bem mais alta quando comparada com um crime de bullying, que sequer tem previsão de pena privativa de liberdade. Aliás, não se trata de um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, não é viável a aplicação da Lei 9.099. E, além disso, não cabe suspensão condicional do processo, porque na pena do cyberbullying, a pena mínima ela é superior a 1 ano. Assim como o crime de bullying, o cyberbullying é um crime subsidiário.